Graças e paz, irmãos. Podem se assentar. Nós estamos na última noite dessa série de mensagens sobre os anjos, mistério e ministério. E tem sido glorioso descobrir o céu pelo lado de dentro, ter clareza dos ambientes espirituais, ter clareza como esse ambiente se move. E cada terça-feira Deus falou violentamente. Teve uma terça que Deus gritou aqui, como gritou no mar, em uma tempestade chamada Euraquilão, que apareceu de noite a Paulo e disse: não tenha medo. Em uma dessas terças, Deus também falou sobre enquanto a igreja orava, Deus enviava um anjo para abrir a cela de Pedro. Cadeias, celas eram abertas, seres angelicais. Nessa também série eu falei sobre a doutrina e a teologia dos saduceus. Falei sobre quando Jacó se encontrou com uma escada e os anjos, e depois, de forma literal, o acampamento dos anjos, 21 anos depois, lá em Manaim. E eu denunciei sobre a teologia liberal e convidei a todos a voltarmos para a Bíblia Sagrada e crer que o Evangelho continua sendo o poder de Deus. Hoje eu quero trabalhar um tema com vocês nesse último dia. Antes que eu leia o texto, eu queria projetar o tema. É esse tema que eu quero trabalhar: oração e jejum na terra e guerra nas regiões celestiais. Oração e jejum na terra e guerra nas regiões celestiais. Guerras. Pegue na mão de pelo menos 3 pessoas e diga assim: estamos em guerra. Estamos em guerra. Antes que eu leia o texto, eu estou recebendo amigos. Pastor Xande, que pastoreia ali Itaquera, acompanhado do Joel. Eu ministrei na inauguração dessa igreja ali Itaquera, Avenida Jacopêssego, e a região de Itaquera foi abençoada por essa comunidade. Deus abençoe, Xande, Deus abençoe. Eu estou recebendo também um amigo lá de Taubaté. Ele me prometeu que viria hoje, e mais do que vi, ele me trouxe até presente. Eu fiquei tão constrangido. E é um amigo, pastor Juliano, está acompanhado do Arthur. Deus abençoe, meu amigo. Bom receber vocês aqui demais, tá bom? Vamos aplaudir Jesus por esse povo chique que está conosco. Hoje Palominha adorou, filha dessa casa, mas eu fiquei ali um pouco chateada com ela. Fiquei chateado com ela porque ela vai pedindo para a gente cantar. Ela fala, canta assim. Aí ela canta num tom que só os anjos alcançam. É esse tom aí. A oitava, assim. Aí a gente vai cantar desafina. Fica melhor ficar só olhando para ela cantar que a gente... Vamos aplaudir Jesus pela vida da Paloma também. Daniel capítulo 10. Eu queria muito que você orasse por mim, pelo pastor Fausto, que é o setor jurídico da igreja, um dos setores jurídicos. Pastor Caio, que é membro da diretoria. Amanhã, às 7 da manhã, nós embarcamos para a cidade de Itabuna, Bahia. Nossa igreja está em intervenção lá. A comissão de ética esteve há 10 dias atrás e, devido à liberação da palavra profética, não pude estar, mas amanhã preciso estar lá para uma reunião, para direcionamentos quarta e quinta, e na sexta eu retorno. Então queria muito que vocês orassem por nós, amém? Orem, jejuem, para que Deus possa nos dar
tranquilidade, inteligência, sabedoria para administrar e tomar as decisões sensatas para a glória de Deus. Daniel capítulo 10, verso 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia um grande conflito. Grite bem alto, grande conflito. Mais alto, grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso. Não provei carne nem vinho. Não ungi com óleo algum. Até que passaram umas 3 semanas, 21 dias. No dia 24 do primeiro mês, é o mês de Abib. E aí temos um detalhe. Essa prática que Daniel está fazendo é uma prática de 7 dias só. Mas ele triplicou esse, porque era Pessar, era Páscoa. 7 dias de jejum já era suficiente, estabelecido Êxodo capítulo 12. Por isso que há menção no primeiro mês, porque o primeiro mês no calendário judaico é mês de Abib, e o mês de Abib dentro do calendário greco-romano nosso, dá entre final de março e início de abril, é Páscoa. E liturgicamente, 7 dias era de jejum, ele fez 14, depois fez mais 7, 21 dias. Estando eu à margem do grande rio Tigre, ou Idequel, depende da Bíblia. Na Bíblia está escrito Tigre ou Idequel, trata-se da mesma coisa. Por que é Tigre ou Idequel? Isso é o que nós chamamos de hebraísmo, e hebraísmo não tem nada a ver com hebraico. Hebraísmo é vício cultural de linguagem. Cada região, às vezes, estabelece uma palavra para definir alguma coisa ou uma região, mas trata-se do mesmo local. Um exemplo clássico desse é, em São Paulo, você tem mandioca. Você vai a Belo Horizonte ou a regiões mais pacatas, ela recebe outro nome, aipim. E você vai no Nordeste, a mesma coisa, que é mandioca aqui, que é aipim ali, lá é macaxeira. É isso que quer dizer o texto. Então, se na sua versão está escrito o Idequel, o tigre, trata-se da mesma coisa. Levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de Ufaz na cintura. O seu corpo era como um berilo, o seu rosto parecia como relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. A voz das suas palavras eram como o barulho da multidão. Só eu, Daniel, tive essa visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo, assombrados. Fugiram e se esconderam daquilo que não viram. Assim fiquei sozinho. Contemplei essa grande visão. Às vezes é melhor sozinho do que mal acompanhado. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente quer forçar as pessoas a verem aquilo que Deus só mostrou para você. Eu já fiquei muito decepcionado, querendo que as pessoas vejam o que eu estou vendo. Até uma hora que eu me debrucei nesse texto há uns anos atrás, descobri, cara, eu não posso ficar chateado só porque alguém não viu o que Deus decidiu mostrar só para mim, e eu quero que ele veja o que Deus quer mostrar só para mim. E tem gente que foge daquilo que não viu, porque quem estava com Daniel não viu, mas fugiu. E as pessoas fogem e saem da tua vida só porque não viram o que você viu. E se você perder tempo correndo atrás de quem fugiu, você deixa de desfrutar a visão na beira do rio. Dê uma olhadinha pelo menos para trás assim. É melhor só do que mal acompanhado.
Posso abrir um parênteses para explicar isso aqui? Sim ou não? Sim ou não? Ó. Você lembra quando no capítulo 32 do Gênesis, Jacó desce no val de Jaboque? Lembram desse texto? Quem lembra? Opa, errou aí, hein? O campo aí agora. Lembra o Gênesis 32? O texto de 32 tem um detalhe. Pergunte para mim, qual o detalhe? O texto diz assim, ó. Está no 32. E desceu, pois, Jacó ao val de Jaboque, ele e seus 11 filhos e as 2 mulheres. Naquela época, Benjamim não tinha nascido ainda. Benjamim só nasce no capítulo 35. Então, ele está no 32, acabando de sair da casa de Labão, 21 dias depois. Tudo bem, pastorzão? Bom recebê-lo aqui. 32. Só que quando ele está no val de Jaboque, o texto diz assim: e passou ele toda a sua família, todo o gado, todos os escravos, e voltou e ficou sozinho. Está escrito assim, 32 de Gênesis. E ficou, pois, Jacó sozinho, e também Jacó seguiu o seu caminho. 32, continua, 32 a seguir. Não, 32 não, 31, perdão, 31. Olha esse texto, abre Gênesis, eu vou mostrar para você, para ficar claro, porque isso aqui precisa ficar claro na nossa cabeça. É melhor sozinho do que mal acompanhado. Grite bem alto, é melhor sozinho do que mal acompanhado. Mais uma vez, é melhor sozinho do que mal acompanhado. Grite mais alto, é melhor sozinho do que mal acompanhado. Grite bem alto, chega. Olha o 32, verso de número 22. 32, 22. Olha lá. Naquela mesma noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transportou o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passasse o ribeiro. Também fez passar tudo que pertencia. Olha o 24. No dia que Jacó ficou sozinho no val de Jaboque, ele teve um encontro com quem? Com Deus, um anjo. Às vezes você quer colocar todo mundo num pacote para mostrar e para viver só aquilo que Deus quer que você viva. Tem coisa que sua mulher não vai viver, tem coisa que seu marido não vai viver, tem coisa que seus filhos não vai viver, tem coisa que é só você, o céu e ponto. Você, o céu e ponto. Você, o céu e ponto. Quando Deus disse para Abraão, pega Isaac e vai à terra de Moriá, Deus disse para ele, é só você e o sacrifício, tua mulher não vai, e se você levar os servos, eles vão ficar na beira dessa montanha, porque é só você, o sacrifício e eu. O problema é que a gente quer levar todo mundo. Mas voltando para Daniel, assim fiquei sozinho e contemplei essa grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz, caí sem sentido, com o rosto em terra. Eis que a mão de alguém tocou em mim e ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Eu fico imaginando isso, eu sou muito visual. Eu fico imaginando ele caído, ser angelical pegando ele cascavelando, mão no chão, de joelho. Imagina a cena. 11. Ele disse, Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que eu vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Eu fui enviado para falar com você. Porque para quem nunca leu esse texto, quem sabe, no início da narrativa parece que é Deus que apareceu, só que não é Deus que está aparecendo, é um anjo aparecendo. Ele tem olhos como chama de fogo, sua voz é como relâmpago, trovão, como voz de multidão, seu rosto, só que não é Deus, é um enviado de Deus. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo. Então ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas.
Desde o primeiro dia que você dispôs o coração em compreender e se humilhar na presença de Deus, foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Era para você ter dado glória. Tem um ser na beira de um rio, e ele está glorioso e está dizendo: Daniel, 21 dias depois, eu estou aqui na beira desse rio e estou dizendo para você: desde o primeiro dia a sua oração foi ouvida, desde o primeiro dia Deus enviou resposta. Eu estou aqui por causa do teu jejum, da tua oração. Eu vim como resposta de Deus na beira deste rio. Eu estou cheio da graça de Deus esse dia para dizer uma coisa para você. A cidade Maf hoje, geograficamente, está sendo mudado o nome dela. Isso aqui não é Zona Norte, isso aqui não é São Paulo hoje. Isso aqui é a beira de um rio chamado Idequel. E eu me recuso a sair desta noite da beira desse rio sem ter visões espirituais, experiências transcendentes. Eu me recuso a sair desta noite sem ouvir o brado do céu e Deus gritar na minha casa, gritar na minha empresa, gritar na minha alma, gritar de forma tão violenta que os demônios não resistam, porque Deus gritará essa noite: não temas, não tenha medo, não temas, não tenha medo. Esta guerra o Senhor pelejou por ti. Aí o ser angelical vai dizer o que estava acontecendo no mundo espiritual que Daniel não viu. Sabe, irmão, longe de mim com um discurso legalista. Não faz parte da minha vida. Entretanto, eu como alguns são tidos como chatos, porque um ambiente como esse não pode ser um ambiente comum. Não é uma escala, não é um crachá, não é um colete, não é se assentar. Enquanto eu prego aqui, tem coisa acontecendo, não aqui. Tem coisa acontecendo aqui. Posso falar uma coisa para vocês? Há mais de 20 anos eu dou aula 2 vezes por semana de bacharel em teologia. Academicamente eu sou razoavelmente qualificado. Na minha área, eu devo estar entre os melhores. Na minha área acadêmica, que eu atuo. Eu tenho alunos aqui que me ouvem. Dentro da academia teológica, eu tenho 2 missões: informar e impressionar. Minha missão é informar, mas também impressionar. Se eu quisesse subir aqui e impressionar você, falando 1 hora, 1h30, eu faço isso com muita tranquilidade. Assim como você chama alguém profissional na área, que ele faz algo que você diz assim: uau. Só que quando eu subo aqui, a minha missão não é impressionar. Vocês sabem que neurologicamente eu tenho uma capacidade
de gravar muita coisa, de organizar pensamentos. Se eu quisesse citar fontes e datas aqui para você sair daqui dizendo: uau, eu faço isso, com muita tranquilidade. Mas no culto, enquanto eu prego, os olhos de um ministro do Evangelho precisam estar descortinados para entender que as coisas não estão acontecendo aqui. Há um mundo espiritual se movendo e fazendo de tudo que a mensagem do Evangelho não chegue no seu coração, não chegue na sua mente, porque se a mensagem chegar no seu coração e na sua mente, chega na tua casa. Se chegar na sua casa, chega na sua rua. Se chegar na sua rua, chega no seu trabalho. Se chegar no seu trabalho, chega na sua faculdade. Então minha missão aqui como pastor, quando eu sumo, não é como educador, é como profeta. E profeta mexe com coisas espirituais. Então eu queria muito que você entendesse que minha proposta nessa última série desse ano é tentar aguçar a membresia e os obreiros que estão nessa casa e pastores que nos visitam, que estão debaixo de mentoria ou discipulado nosso, que saiam desse cristianismo carnal, pragmático, ativista. Foi esse o meu desejo. Dizer para você que enquanto você ora no primeiro dia e não vê nada, mas tem coisa acontecendo lá. Só não aconteceu aqui ainda, não materializou aqui, mas lá já. Porque você não é abençoado de baixo para cima, você é abençoado de cima para baixo. É como o Salmo de número 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce, bate sobre a cabeça de Arão, vem sobre a barba e vai até a orla. Quando o óleo bate na orla, que somos nós aqui na terra, o óleo já bateu na cabeça, já desceu na barba. Há um clima de Deus essa noite. Está na hora da gente parar de estar na beira de rios, fugir de um ambiente espiritual, sem nunca ter visto, sem nunca ter tido uma experiência. Deus está nos convidando nos últimos dias para viver um cristianismo de experiências sobrenaturais com Deus. Experiência que nos levem a quebrar paradigmas, protocolos, a grau ponto de Deus dar uma ordem a um Pedro em Mateus 14, dizer para ele: eu sei que você passou a vida toda pescando nesse mar da Galileia, eu sei que você passou a vida toda pescando, mergulhando, mas na minha presença eu vou fazer você acessar uma coisa que você nunca acessou. O que é? Anda sobre as águas, Pedro. Vem Pedro, vem Pedro, vem Pedro, vem Pedro. Há um convite de Deus. Ezequiel 47, e eis que eu vi uma visão, e de um umbral da porta havia uma torrente de águas purificadoras, e eis que eu vi um ser angelical. Ele tinha um cordel de medir na mão, ele mediu 1000 côvados e disse: vem, Ezequiel. E eu comecei a entrar, e as águas me davam pelo tornozelo. Aquele mesmo ser angelical disse: eu tenho mais para você. Mediu mais 1000 côvados, e eu decidi: vou continuar indo. As águas saíram do tornozelo, foram para o joelho. O anjo continuou: eu tenho mais para você. Mediu mais 1000, as águas saíram do joelho, foram para a cintura. Eu tenho mais para você. As águas saíram da cintura, foram para o lombo. Ezequiel, tem coragem, eu tenho mais para você. E quando ele mediu mais 1000, eu não conseguia mais pisar o pé, era só nadando, só nadando. Há uma geração que se acostumou no raso, há uma geração que se acostumou com água no tornozelo, água no joelho. Eu não quero esse evangelho de água no tornozelo, nem de água na cintura, nem de água no lombo. Eu quero nadar na presença desse Deus. Eu quero nadar. Levante as duas mãos para o alto. Já que você veio assistir,
faz até uma live. Mas se você veio adorar, rapaz, isso aqui não é casa de show, não é teatro, não é associação do bairro, cara. Isso aqui é casa de oração, é ambiente de glória. Abra a boca, diga glória a Jesus Cristo, diga aleluia. O Senhor habita no meio de louvores, mas de louvores verdadeiros, como nós temos entregados desde o início desse culto. Glória. Furioso oceano vem fluir. Oh, estou me afogando em ti, estou me afogando. Furioso oceano, estou me afogando. Continuação do texto. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. O ser angelical está dizendo para ele: havia uma barreira, teve uma luta. Durante 21 dias eu fui impossibilitado de vir. A mensagem já foi enviada. Só que entre Deus e você, Daniel, tinha uma guerra. Mas essa guerra não era com Deus, porque não dá para guerrear com Deus. Idiotice nossa é colocar Jesus de um lado e o diabo do outro no octógono. Não tem como. O diabo e seus demônios sabem com quem guerrear. Lembre que ele era anjo de luz e se tornou anjo das trevas. E Deus envia a mensagem através de anjo de luz. E o que ele quer fazer? Paralisar, impedir. E é esse os detalhes da guerra. Porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. Aquele ser glorioso que apareceu na beira do rio Idequel, o tigre, tão estrondoso que a gente leu, ele está dizendo: o negócio estava feio. 5 dias, 7 dias, o negócio pegou. E a guerra e batalha, e você estava aqui, Daniel. Você não sabia o que estava acontecendo. Mas de repente o Eterno deu um brado: Miguel, desce. Arcanjo, chefe do exército, alta patente. E desceu, irmão. E quando ele desce, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. 14. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere aos dias, ou refere a dias ainda distantes. Entendeu porque o diabo ia a uma guerra espiritual? Porque Deus não trouxe mensagens do teu passado, porque teu passado é fácil, o diabo conhece. O teu presente ele também conhece,
mas ele sabe que quando Deus envia seres angelicais, é Deus contando o futuro dos seus servos. E o que o diabo quer é que você tenha um futuro igual foi o seu passado e como está sendo o seu presente. Mas Deus está dizendo essa noite: há um grito de futuro diferente, e nenhum principado, nenhuma potestade, nenhuma hoste da maldade vai resistir o grito de Deus ao seu futuro. O que os teus olhos não viram, o que teu ouvido não ouviu, o que não subiu o coração, é o que Deus tem reservado, e ninguém vai resistir isso. O projeto não é seu, não foi você que desenhou, não foi você que planejou, mas foi Deus. E se o projeto é dele, a ele honra, a ele glória, a ele majestade. Daniel chegou na Babilônia no ano 605. Nas 3 divisões, ou nos 3 momentos que o cativeiro foram estabelecidos, depois de um cerco de 18 meses de Nabucodonosor. Os primeiros a serem levados foram os nobres, depois os sacerdotes. Dentro dessa comissão, a segunda foi Ezequiel. E a terceira, a destruição de Jerusalém. No ano 605, quando Daniel chega na Babilônia, ele é só um jovem. O Talmud e o Midrash vão estabelecer em uma idade de 16 anos. Ele era um moço. Já havia cumprido o Bar Mitzvah cerimonialmente. Tinha educação religiosa, e foi isso que garantiu ele preservar seu coração nesse ambiente chamado Babilônia. Porque a primeira coisa, quando ele chega lá, o seu nome é trocado, e depois de ser trocado, todos esses são apresentados a uma mesa de uma dieta, que tudo que estava na mesa vinha de uma consagração pagã. Daniel tem 16, mas se comporta como gente madura. Por isso que maturidade não está na idade às vezes. Eu conheço muita gente que tem 50, mas se comporta igual o Davi, meu Davi de 7. É verdade, Daniel não tem 50, mas tem 16, mas tem personalidade suficiente de dizer não. Ele disse: não posso comer, não vou comer, não quero. Porque eu fui ensinado que eu não devo comer coisas consagradas a ídolos. O meu Senhor é todo poderoso. Ele negocia uma tratativa de uma dieta durante 10 dias. O nutricionista da Babilônia permite. 10 dias depois ele está mais saudável que todo mundo que comia tudo. Porque não trata de uma comida só, trata de princípio espiritual. Depois disso, o propósito dele se estende e ele não negocia. Daniel vai se tornar uma persona importante na Babilônia. Ele não é da Babilônia, mas faz a diferença nela. O destaque se torna tão grandioso ao ponto que ele se torna gente do governo. Com mais de 100 províncias, o que a Babilônia fazia agora. E em todo momento Daniel é perseguido, em todos os momentos. Momento por causa do seu culto, do seu Deus, mesmo tão longe do templo, mas ele estava perto de Deus, porque eu não preciso de um templo para estar perto de Deus. Na Babilônia não tem templo, na Babilônia não tem culto, mas na Babilônia tem o Deus de Daniel nele. Agora, o ponto que o culto dele incomoda tantos outros, que quem cerca Daniel trama coisas. Um edito e faz o rei assinar para prejudicar Daniel. Porque Daniel tem culto em casa. No quarto de Daniel há uma janela aberta para Jerusalém, 3 vezes ao dia ele ora, de manhã, tarde e noite.
Isso foi motivo para ele ser lançado na cova dos leões. E quando ele é lançado nessa cova dos leões, aparece um anjo nessa cova, para fechar a boca dos leões. Eu gosto da beleza desse texto. Deus não vai me poupar das covas, mas Deus vai fechar a boca dos leões nas covas. Eu não quero que Deus me poupe das covas, eu quero ver o livramento dele nessa cova. Por isso que o salmista nunca disse: Senhor, me poupa do vale da sombra da morte. Não, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, porque eu sei que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Daniel profetizou e foi figura importante em pelo menos 4 reis: Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro. Esses 4 reis, no ano 539, quando Ciro se estabelece como grito de Deus da libertação, o Daniel continua lá. Agora, o ponto que quando Nabucodonosor morre, seu filho vai assumir, ele pega todos os utensílios que o seu pai havia invadido Jerusalém e profana. De noite, uma mão misteriosa escreve na parede. Naquele texto, Daniel não é mais um menino com 16, Daniel tem quase 80. O rei atribulado diz: chama os magos, ninguém consegue ler. Chama os astrólogos, ninguém consegue ler. Chama alguém que tem a ciência dos caldeus, ninguém consegue ler. A mãe de Belsazar, a esposa de Nabucodonosor, disse: filhinho, na época do teu pai tinha um rapaz aqui, que o espírito dos deuses estava nele. Quem é a mãe? Daniel. Eu não sei se ele está vivo ainda, mas deve estar por aí. Belsazar disse: manda chamá-lo. Lá vem ele, bengala na mão, bico de papagaio, a fauna todinha nas costas, problema na lombar, na cervical. É o velho. O cabelo não é mais preto, é branco. E se tiver cabelo foi igual ao meu, lascou. Lá vem ele. A primeira coisa é quando ele entra no ambiente do palácio: és tu mesmo, Daniel? És tu mesmo, Daniel? Ele diz: o tempo passou, mas a Babilônia não mudou o meu coração. Continua o mesmo. É que uma mão misteriosa entrou aqui, escreveu na parede e ninguém consegue ler. O velhinho olhou e disse assim: é que a caligrafia dessa mão só consegue ler quem tem contato com o dono da mão. Ele disse: eu sei ler o que está escrito aí. Para ler o que está escrito aí não precisa de pós-graduação, nem doutorado, nem pós-doc. Isso precisa conhecer o coração dele. O que é que está escrito? Mene, mene, tekel, parsim. Pesado foste na balança e encontrado em falta. Hoje o Eterno entrará com juízo no teu reinado, Belsazar. Você está sentado nesse trono, mas tem um Deus assentado sobre o globo terra. Daniel vai ter série de visões. As visões a partir do capítulo 8. O capítulo 9 é 70 semanas que estão correlacionadas ao que nós chamamos de plano escatológico. Faltaria tempo de falar sobre isso. No capítulo 10 é uma comemoração judaica, Pessar. E Daniel, ao invés de fazer 7 dias de jejum, ele vai fazer 21 dias. Ele está acompanhado de pessoas. Só que tem um detalhe aí: não é Nabucodonosor, não é Belsazar, não é Dário, é Ciro.
Fazia 2 anos que 50 mil haviam sido libertos para voltar para Jerusalém e reconstruir. Entretanto, a reconstrução estava vagarosa, muito difícil. E Daniel entendeu que isso não era um momento de alegria, era um momento de tristeza. E Daniel vai entrar na brecha. Porque enquanto tem gente em Jerusalém mexendo com coisas carnais, Daniel entende que as coisas não são só carnais, são coisas espirituais. Capítulo de número 10, verso 2. E no terceiro reinado de Ciro, 10:1. E no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome era Belsazzar. A palavra era verdadeira, envolvia um grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. 2. Naqueles dias eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Quantas semanas? 3. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nenhuma, nem vinho, não ungi com óleo algum, até que passassem as 3 semanas. Deus está nos convidando para fazer além. Era só fazer 7, mas ele decidiu fazer 21. A gente jejua só para ter coisas, mas a gente tem dificuldade de jejuar para ouvir a batida do coração do Deus Todo-Poderoso. Esse cara está entrando num propósito. Grite bem alto: propósito. Mais alto: propósito. Por que ele entra no propósito? Ele está fazendo um pranto por Jerusalém. Abra o texto de Isaías, só para você ver como é que estava a coisa, e ele está envolvido nesse ambiente. Abre Isaías, capítulo de número 61, verso 3 e 4. E pôr sobre o que choram em Sião uma coroa em vez de cinza, o óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. 4. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em... Esse era o ambiente. Olha o capítulo 66, verso 10 do mesmo livro. Continue com o texto aberto. 66, 10. Esse é o ambiente que ele está orando e jejuando. Alegre-se com Jerusalém, exulte por causa dela. Todos vocês que amam, alegre-se com ela. Todos vocês que choram. É esse contexto que ele está dizendo. 2 anos, 50 mil voltaram, mas a construção está vagarosa, a coisa não está indo. E como é que a gente entende essa conexão? Porque é a mesma coisa que Neemias viveu no capítulo 1, verso 4. Olha lá, Neemias 1, 4. E quando ouvi essas palavras, eu me sentei e chorei, lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Por que Neemias chora, jejua e ora? Porque alguém chegou e disse assim: olha, voltamos, mas o negócio está feio. Esse é um ambiente, escute, às vezes a tristeza tem a capacidade de nos aproximar de Deus. É o sábio que diz: é melhor estar em um velório do que num banquete. No banquete, Dudu, a gente se esquece de muita coisa. Na festa a gente se esquece de muita coisa, mas em um culto fúnebre a gente se lembra de muitas coisas. A tristeza tem a capacidade de nos aproximar de Deus. Será que Deus usa isso? Não, porque Deus não quer que você se achegue a Ele pela tristeza. Deus não usa problemas para te aproximar. Só que algumas pessoas precisam entender que no mundo tereis aflições. As aflições são momentos difíceis, e tem gente que se afasta de Deus porque é um problema de aflição, uma dificuldade. Só que Daniel e Neemias está dizendo: a dificuldade não me afastou de Deus, me aproximou dele. Ô Ana, você não pode ter filho, deixa de ir para o culto. Ela diz: agora que eu vou. Ana, você foi no culto semana passada e continua do mesmo jeito. Semana que vem eu vou e vou levar uma oferta melhor ainda.
Mas Ana, semana passada você levou porção dobrada que teu marido deu. Qual o tamanho dessa oferta? Eu vou dar uma oferta que não cabe nem no bolso do meu marido. Que oferta é essa? O menino que eu vou gerar, porque eu vou para o culto. Repita comigo, eu preciso. Mais alto, eu preciso entender que a tristeza me faz se aproximar do Deus da alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Capítulo 10, verso 3. Ele está orando, está jejuando. Do quê? Abre Deuteronômio, capítulo 16, verso 3. Olha a prática que ele está vivendo, para você entender. Na Páscoa vocês não devem comer pão fermentado durante 7 dias. Quantos dias? A Páscoa não é no primeiro mês do calendário judaico? Por isso que a informação de Daniel diz que era no primeiro mês. Está claro isso? E há uma prática dentro da Pessá, da Páscoa, 7 dias. Só que Daniel não está fazendo 7, ele está fazendo quanto? 21, olha lá. Não coma pão sem fermento, o pão da aflição, porque as pressas vocês saíram do Egito, para que todos os dias da vida de vocês se lembrem do dia que saíram da terra do Egito. Esse cara está lamentando alguns processos e ele está dizendo, no meio de tudo isso aqui tem gente entregando o que todo mundo entrega. Tem gente fazendo o que todo mundo faz. Eu vou mais fundo. Só recebe de Deus mais quem decide ir mais longe. Vou de novo. Só recebe de Deus mais quem decide ir mais longe. E eu não estou falando de coisas, tá, irmão? Minha mensagem aqui não é sobre coisas, tá? Para com essa cabeça capitalista espiritual que toda mensagem trata só de coisas. Eu estou falando de experiências, de coisas sobrenaturais. Esse céu pelo lado de dentro. Esse Daniel está dizendo, cara, eu vou a mais. Eu quero mais. Todo mundo fazendo 7 dias, ele disse, vou fazer 14. Não, melhor, vou fazer 21 dias. Então, ao invés dele enfraquecer a oração, o jejum, ele intensifica. Não, viu, glória? Ao invés de dizer assim, não, sabe aquelas galinhas? Minha mãe me deu uma galinha daquela. Eu tinha... Cada um tem seus pets de estimação. Às vezes eu coloco na rede social um pet que eu tinha, era um galo. Um galo. Mas também eu ganhei já uma galinha. Eu sou rurícola. Eu fui criado no interior do lugar tão distante. Lá nem português fala ainda. Lá está falando latim ainda. Lá Tubaína foi lançada semana passada. Vai chegar a Coca, vai demorar ainda. Mas pensa um lugar maravilhoso. E quando a gente saía no quintal, lá não chama quintal, lá é terreiro. Terreiro. Então saía no terreiro, as galinhas, o galo, e tinha uma galinha. Aquela miséria daquela galinha ficava gritando no quintal. Tô fraco. Tô fraco. Tô fraco. Tem gente que a fraqueza e a guerra acaba com ele. Tem um Daniel aqui dizendo, tá guerra, tô triste, tá luta, mas vou mais fundo. Eu vou entregar 21 dias. Vou mais. Estou liberando essa palavra. Vou mais. Vou mais. Ore mais. Busque mais. Batei, abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Busque, clame. Deus está atrás de alguém que não se move a partir de necessidades, mas se move a partir de um propósito divino. Eu quero ouvir de Deus coisas sobrenaturais. Levante a mão direita assim bem alto, bata pelo menos em 3 mãos e diz assim, vai mais fundo, vai mais fundo, vai mais fundo.
4, eu termino. Que pena. E no dia 24 do primeiro mês, estando eu à margem do rio Tigre, levantei os meus olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de ufaz na cintura. O seu corpo era como um berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tocha de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como barulho de uma grande multidão. Se eu fosse do Replepleu do Canaçubra, eu diria mistério. Porque, cara, só que não é a primeira vez que Daniel tem uma experiência com esse ser angelical. Não é a primeira. Antes disso ele já tinha tido um encontro, ou não, 2 encontros com esse ser angelical. Olha o capítulo 8, verso 16. Olha, 8:16. E ouvi uma voz de um homem que vinha das margens do rio Lai, que gritou assim: Gabriel, explique a visão a este homem. Não foi a primeira vez que ele tem a visão angelical. Olha o capítulo de número 9, verso 21. 9:21. Sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, do capítulo 8, veio rapidamente voando. Tocou em mim. E era a hora do sacrifício da tarde. Era para você ter dado glória. Em todos os ambientes que esse cara está tendo essa visão, é ambiente de culto, é ambiente de adoração, porque esse cara sabe que não é só pregar, não é só hermenêutica, exegese, homilética e crítica textual. Ele sabe que não é só tocar, não é só campo harmônico. Ele sabe que não é só cantar, impostação vocal. Ele sabe que culto é mais do que performance. Culto é mais do que técnica, ainda que precise. Ninguém quer um som mal equalizado, a gente quer um bom som, bem equalizado. Só que mais do que isso, é um ambiente espiritual que está se movendo, e Daniel conhece esse ambiente. Não é a primeira vez, ele está tendo essa visão novamente. Capítulo 10 agora. Verso de número 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo. Eu fico pensando, às vezes eu leio esse texto e fico indignado com esses caras, porque os caras não vê, mas foge, porque teria uma desculpa, uma justificativa, uma explicação. Estão comigo, sim ou não? Tem uma justificativa, porque Daniel viu no capítulo 8, viu no capítulo 9, de repente no capítulo 10, esse ser angelical aparecesse, e eles olhassem assim: menino, que negócio é o demônio, sei lá. Os caras correram de medo. Não, os caras não viu. Os caras estão correndo de medo daquilo que não viram. Fugiram e se esconderam. Aí olha o verso de número 8. Assim fiquei sozinho. Contemplei essa visão. Não é assim? Sim ou não? Grande. Porque quem fica não vê uma visão, tem uma grande visão. Escute o que eu vou lhe dizer. Muita gente foi embora da sua vida e tem gente que vai embora. Tem muita gente que foi embora da minha vida e tem gente que vai embora. Mas infelizmente amanhã vão descobrir que Deus deu uma grande visão para você, que eles poderiam participar desse projeto que Deus deu para você. E aí você vai dizer: poxa, como eu queria que fulano Beltrano estivesse. Nunca se esqueça que a sua vida não é regida por acaso, é regida por propósito. E como Deus ia te entregar uma grande visão e um grande propósito,
essa pessoa amanhã poderia criar problemas e situações. Então Deus tirou antes da visão se concretizar. Pega o peso dessa palavra. Triste, é verdade, alguns que foram, mas conformado ficamos, porque Deus não está no controle. Deus é o próprio controle. Quem está no controle sou eu. Eu estou hoje, amanhã não estou mais. Deus é o próprio controle. Ele é o controle ontem, o controle hoje, o controle amanhã. Quem tem medo dos medrosos irem embora nunca terá uma grande visão. A gente precisa ter maturidade de Daniel, maturidade de Gideão. Qual é? Gideão, pela sua escolha é 32 mil, mas pela minha escolha é só 300. Por quê? Vou te mostrar que tem gente que anda com você, mas não está com você. Olha Deus dizendo para Gideão: dá um brado de prominência aí. Qual é o brado? Pede para os covardes medrosos sair. Ele diz: não é possível, os caras estão comigo. Gideão disse: covardes e medrosos, voltem. Voltou uns 3, não foi isso? Não? Quantos? Quantos? Uns 100? 22 mil. Tem muita gente que está com você, mas não se envolveu com um projeto que você tem. O que eles estão esperando é só uma desculpa para ir embora. Já que eles querem desculpa para ir embora, para largar o barco, para fugir da tua vida, para sair da tua mesa, dá logo essa desculpa e manda essas misérias embora da sua vida. Dá a desculpa que eles querem. O filho pródigo não quer a herança para ir embora, não fica retendo não, pega a herança e dá um motivo que ele precisa ir. Alguns discípulos não querem ir embora, faz igual João capítulo 6 versos 60 e 66. E o sermão de Jesus era tão duro que alguns dos seus discípulos foram embora. O sermão de Jesus duro foi o motivo de alguns irem embora. Jesus olhou para Pedro e para os discípulos assim: quer ir também? Pedro olhou e disse assim: se para eles o teu sermão foi motivo para ir, para mim o teu sermão é motivo para ficar. Para quem iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna. Para de tolerar gente que já não está mais na sua mesa, já não está mais na sua empresa, já não está mais na sua aliança. Para de tolerar gente que não quer estar com você. Deus tem uma visão em 2026 só para você. Fica quem deve ficar. Por isso que Jesus disse para Judas Iscariotes: Judas, sim, o que tem de fazer, faz logo, cara. Sai fora, pega as suas moedas, acorda, sai fora. A pior miséria da vida é ter amigos que já não são mais amigos, que querem uma desculpa de te abandonar. Você está se enganando por quê? Outro dia eu deixei de seguir uma pessoa e a pessoa foi no meu direct e disse bem assim: eu vi que o senhor deixou de me seguir. Por quê? Eu disse: eu não devo satisfação, a rede social é minha, eu sigo quem eu quero. Seu conteúdo não me interessa mais. Ponto. Você não é obrigado a dar satisfação para todo mundo, cara. Você não é obrigado a dar satisfação para todo mundo. Para com isso, cara. Para de ser bobo, para de ser infantil. Para de ser infantil. Você não precisa dar satisfação para todo mundo. Fica dando satisfação para gente que não faz nada, que não te incentivou a nada, que não soma nada. Para com isso, cara. Semana passada um rapaz me chamou no meu WhatsApp, pastor Alessandro. Número desconhecido. E quando o número desconhecido me chama, a primeira coisa que eu pergunto é: quem lhe deu o meu WhatsApp particular?
Você é um membro da igreja ou alguém? Ok. Aí ele disse, não, foi um amigo de um amigo. Eu estou chamando o senhor para oferecer uma coisa e tal. Eu disse, vou lhe bloquear. A gente tem a mania de tolerar as pessoas que invadam até as coisas particulares. Não permita que as pessoas invadam coisas particulares da sua vida. Nem tudo da sua vida é público. Não deixe as pessoas invadir sua privacidade. Jesus nunca teve problema de colocar as pessoas no seu devido lugar. Estão comigo, sim ou não? Às vezes eu saio como grosseiro, vocês sabiam? Eu saio como grosseiro, porque as pessoas querem ouvir sim de tudo e parabéns para tudo. Um dia Jesus propõe uma parábola assim, ó. Quando você chegar numa festa, senta onde? Aonde? E por que tem um bando de gente intrometido sentando na fileira da frente e quando pede para ir para trás fica chateado? Porque a gente não gosta de ser colocado no devido lugar. Eu não estou falando na igreja, eu estou falando na vida, em todos os lugares. Jesus está ensinando sobre isso. Cara, se você colocar cada um no devido lugar, está tudo bem. Mas sempre haverá entrões querendo ocupar espaço de honra que não merece ele. Não tenha medo. Levante-se, vá lá para o fundo. E se ficar chateado, não sente em lugar nenhum. Tenha medo não, cara. Tenha medo não. Eu fui ensinado que quando eu chego num ambiente que fui convidado a uma sala de uma autoridade ou a sala de alguém, quando eu visito a casa dos membros aqui, todos eles sabem. Eu sou o pastor deles. Eu só se assento à mesa quando ele pede. Eu entro, fico lá. É assim ou não é? Eu fico aqui, ó, ciscando. Assim, eu não sento. Por quê? Porque a casa é dele. Assim é na minha casa, na minha mesa. Quando você for convidado para um ambiente, espere alguém lhe pedir para sentar. O mundo espiritual trabalha com princípios. Não entre sem ser convidado, senão você morre. Pastor, mas isso não está na Bíblia. Tá não? Eu não entendo de muita coisa na vida, mas da Bíblia razoavelmente eu leio. Êxodo 24. O ambiente pode ser espiritual, mas espera ele te convidar, porque se você entrar antes, ele morre, ele te mata. Êxodo 24. Os últimos 3 versículos de Êxodo 24. Os últimos 3 versículos. E a glória do Senhor pousou sobre o Monte Sinai. O que pousou sobre o Monte Sinai? E a nuvem cobriu durante quantos dias? E no 7º dia, no meio da nuvem, o Senhor fez o quê? Então a glória está lá. Faz 6 dias que ele está ali. Mas ele não é doido de entrar se Deus não chamar. Ah, não vai dar glória? Ficar me olhando com essa cara? Ele está no monte de Deus, é 2.300 metros de altura. A glória desceu, mas ele está dizendo: eu estou aqui, mas vou esperar ele me convidar. No 7º dia, o Eterno dá um brado e diz: eu gosto de gente assim. Gente que entende princípio, gente que entende autoridade, gente que entende o seu lugar. Moisés, sim Senhor, vem. Aí a Bíblia diz: e entrou Moisés na nuvem. Ele passou 6 dias esperando, mas passou 40 dentro da nuvem da glória de Deus. É mais fácil esperar 6 dias para ficar 40 dentro da nuvem do que entrar e morrer no primeiro dia. Assim diz o Senhor esta noite a uma igreja madura. Cada dia mais nós precisamos ouvir Deus, entender limites. Se você não entender limites, eu senti o peso da palavra aqui. Há uma sarça queimando nesse mesmo monte do outro lado, é o Horebe. E quando Moisés quer se aproximar, Deus diz: Moisés, vou te ensinar que não é do seu jeito, é do meu jeito, é da minha hora. Tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Depois de tirar, você vem. Ensine os seus filhos disciplina, cara. Ensine os seus filhos sobre se comportar nos lugares. Porque se você não ensinar, uma hora dessa ele vai cair na mão de um Labão. E se for na minha, você vai ver o que eu vou fazer com ele.
Antigamente a gente ia visitar, quando a gente era criança, ia com os pais e a mãe na casa de um parente, e aí alguém oferecia alguma coisa para comer. A gente não olhava para a pessoa que estava oferecendo, a gente olhava para quem? Minha mãe dizia bem assim, quando era para pegar, ela dizia, pode pegar, meu filho. Agora, quando não era para pegar, ela não dizia que não era para pegar. Sabe? Ela dizia, pega. Pega. Pode pegar. Chegar em casa eu vou lhe matar. Grite bem alto, estamos em guerra. Mais alto, estamos em guerra. Verso 7, eu termino. Me dê mais 3, 5 minutos e eu termino. Eu tinha tantas outras coisas, mas não vai dar tempo. Só eu, Daniel, tive aquela visão, e os homens que estavam comigo nada viram e ficaram com muito medo e fugiram e se esconderam. 8. Assim fiquei sozinho, contemplei essa grande visão e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, se desfigurou, perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. E ouvindo a sua voz, caí sem sentido, com o rosto em terra. E eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou. Fiquei de joelhos, apoiei as palmas das minhas mãos. Ele disse, Daniel, homem muito amado, mais de 80 anos o cara tem aí. Esteja atento às palavras que eu vou lhe dizer. Fique em pé, porque eu fui enviado para falar com você. Eu fui enviado para falar com você. E enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé tremendo. Então ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque as tuas palavras foram movidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do teu Deus. Foi por causa das tuas palavras. Contra o que lutamos? Repita comigo assim, contra o que lutamos? Aonde lutamos? Que armas usar? Grite bem alto, contra o que lutamos? Aonde lutamos? Que armas usar? Responda essas 3 perguntas e termina. Primeiro, contra o que lutamos? Repita comigo, há uma guerra. Mais alto, há uma guerra. Efésios capítulo 6, verso 12. Contra o que lutamos? Efésios 6, 12. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores do mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sua guerra não é contra o teu marido, teu filho. Sua guerra não é contra o crack, não é contra a cocaína, não. Nicotina. Há uma guerra maior. Há uma batalha espiritual. Grite bem alto. Batalha espiritual. Aonde lutamos? Efésios 1:3. Põe na tela. Bendito seja o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas religiões. Contra o que lutamos? Agora, aonde lutamos? Nas regiões celestiais, um ambiente espiritual. Daniel está orando aqui, mas há um ambiente espiritual em guerra. 3. Que armas usar nessa guerra espiritual? 2 Coríntios capítulo 10, verso de número 4. 2 Coríntios 10, 4. Eu vi um glória ali. Porque as armas da nossa luta ou guerra não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir as fortalezas e destruir raciocínios faliciosos. As nossas armas não são carnais. No mundo espiritual, nenhuma bereta, nenhuma R15, nenhuma 12, nenhuma .40, nenhuma faca funciona nesse ambiente. Nesse ambiente é só oração,
jejum, devocional. Por isso que Daniel não está com um revólver, não está com uma .40, ele está orando, ele está jejuando. Mas no 21º dia, Gabriel desce e diz: enquanto você continua orando e jejuando, a guerra acontecia e Deus nos deu vitória. Quando parecia que eu não ia passar, Deus enviou Miguel, arcanjo. Apocalipse capítulo 12, verso 7, põe aí, Apocalipse 12, 7, porque as armas, Apocalipse 12, 7, houve uma batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, batalharam o dragão e os seus anjos. É o Deus que está fazendo lá no capítulo 10, Deus está dizendo: tem batalha travada no mundo espiritual, mas essa batalha eu vou vencer. Pega na mão do irmão, da direita, da esquerda, levanta a mão dele para o alto, diga para ele bem assim: vencemos no mundo espiritual primeiro. Grita isso bem alto: vencemos no mundo espiritual primeiro. Escute, eu terminei dizendo para você: tem gente familiar que você ora para vir para a igreja, se converter, largar isso, largar aquilo, e você diz: é sem vergonha. Alguns são, mas alguns estão cercados de guerras, fortalezas. É o que o texto diz. Essas fortalezas são quebradas com armas espirituais que batem. Só que quando essas fortalezas caem, Deus manda uma fortaleza celestial. Rapidinho aqui. Vem 5 homens e uma menina. 5 homens e uma menina. Rapidinho aqui. 5 homens e uma menina. 5 homens. Eu tô com medo. É só 5. Que isso, mano? Tive medo. Pra arranjar 5 homens foi uma luta agora, hein? Uma menina. Uma mulher. Vem, minha filha, corre. Vem logo. Vem logo. Fica no meio. Fica no meio. Faz uma roda. Fecha ela, poxa vida. Mas abre um pouquinho, dá espaço. Quando usamos as armas espirituais corretas, as fortalezas caem. E quando as fortalezas caem, Deus envia agora uma fortaleza celestial. Porque antes você estava cercado de demônios, e as fortalezas do diabo impedia você de ir, de romper, de tomar decisões, porque é uma fortaleza espiritual. Tem coisa na sua vida que por mais que você queira, você diz: cara, por que não consigo, por que não vai? Essa decisão, essa atitude, são fortaleza. Fortaleza serve para aprender. Só que quando o conhecimento do evangelho vem, essas fortalezas são quebradas, mas agora Deus envia uma fortaleza celestial para te guardar. Salmo 37, abre aí rapidinho. Salmo 37, abre aí rápido. 37 não, 34, 7. Salmo 34, 7, perdão. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Grite bem alto: ao redor. Mais alto: ao redor. Então, quando as fortalezas se quebram, Deus manda agora seres para que possam fazer uma escolta ao redor de você. Então, quando você caminha espiritualmente, existem seres angelicais que ao redor de você guarda você. Salmo 91, verso 11 e 12. Põe na tela, por favor, rápido. Salmo 91, verso... Isso. Porque os anjos do Senhor, Ele dará ordem ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Vou ler de novo o verso 11, para ver se você dá glória a Deus. Porque aos seus anjos Ele dará ordem ao seu respeito, para te guardar você em todos os seus caminhos. 12. Eles o sustentarão as suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Tá claro isso, sim ou não? Só que quem está ao derredor é aquele que perdeu você. Porque antes de Jesus chegar, você era propriedade dele. Ele fazia de você cavalo, boneca.
esculachava com a tua vida, com a tua moral, com a tua família, mas o evangelho chegou. E o evangelho chega, te dá um banho de sangue, de perdão, justificação e regeneração. Aí Deus envia seres angelicais. Por quê? Essa moça que está aqui nesse exato momento aqui, há anos atrás, ela estava na Unidos de Vila Maria. Há anos atrás, ela estava se preparando. No meio de tanta coisa, o evangelho chegou, libertou ela, tirou ela. Hoje ela está aqui e os seres angelicais estão aqui. Só que tem alguém ao derredor dizendo: se ela vacilar eu pego, se ela vacilar, porque ele está ao derredor. 1 Pedro capítulo 5, põe na tela. 1 Pedro capítulo 5 verso 8. Olha lá: sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês é o diabo, anda ao derredor. Ele anda ao derredor como leão que ruge, procurando para quem possa tragar. Ele fica ao derredor dizendo: vou te pegar se você sair da presença, vou te pegar se você sair da presença. Mas não se esqueça que aqueles que estão ao seu redor livra você, porque você teme ao Senhor. Se você não der um glória agora, eu vou aí te dar um cascudo, tá? Sabe por quê? Porque esse que está ao derredor, ele não é leão. Olha o texto: ele ruge como leão, figura de linguagem. Ele está imitando alguém, porque aquele a quem ela entregou a vida não é como. Apocalipse capítulo 1, verso de número 1 a 5. A revelação de Jesus Cristo, ao qual nos deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer o seu servo João. Não, filho, é 5, capítulo 5, verso 1 a seguir. Apocalipse 5, 1 a 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, selado com os 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Eu leio, e se você não saltar dessa cadeira para dar glória, você vai ver. Então um dos anciãos me disse: não chores, eis aqui. Ele não é como não, cara. Eis aqui. Ele não parece não. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Sua casa, seu casamento, sua família está guardada por seres angelicais. Pega o peso dessa palavra. Anjos, mistério e ministério. Tem alguém que quer se reconciliar com Jesus essa noite? Tem alguém que quer vencer as fortalezas e sair daqui cercado por uma fortaleza de seres angelicais? Pastor, eu estou afastado, quero me reconciliar hoje. Pastor, eu quero isso hoje. Chega.
Enquanto eu pregava, essas fortalezas que amarravam você foram quebradas. Você está livre para vir. Livre para vir, livre para vir, livre para vir. Tem alguém? Tem, não? Não? Eu já oro. Deus nos convocou nessas últimas semanas, no final do ano, a sairmos desse ambiente carnal. Sabe o que às vezes você não sabe? Que enquanto você estava cantando aqui, estava tendo guerras espirituais nos bastidores da igreja. Tudo porque o diabo sabe. Quando a mensagem do evangelho é descortinada, pessoas são livres. Lembra a parábola do joio e do trigo? Em que hora que o joio foi plantado? Quando estavam dormindo. Ele semeia à noite, são os demônios. Quando você está numa sonolência espiritual, é onde o diabo faz da sua cabeça e do seu coração. Sabe quando alguém se ajunta para falar mal da vida alheia em um café, em um almoço? É porque essa pessoa, no mínimo, está dormindo espiritualmente e o diabo está semeando o joio. São brechas. Por isso que a gente precisa estar vigilante. Por isso que o texto diz: ficai vigilante. Grite bem alto, vigilante. Grite bem alto, eu vou ficar ligado. Fique ligado.